No Francisco, que é diácono permanente da Diocese de Limeira, está aqui nos visitando. Hoje, São Paulo, na primeira leitura, fala duramente à comunidade de Corinto. Depois de falar o que é o homem espiritual, São Paulo diz: não pude falar-vos como a pessoas espirituais. Tive que vos falar como a pessoas carnais, como a crianças na vida em Cristo. Pude oferecer-vos somente leite, não alimento sólido, pois ainda não éreis capazes de tomá-lo, e nem atualmente sois capazes de receber alimento sólido, visto que ainda sois carnais. É muito interessante porque São Paulo utiliza aqui uma linguagem que depois vai passar para a tradição da espiritualidade cristã. Ele faz a diferença entre um cristão iniciante e um cristão proficiente. Ou seja, um cristão criança e um cristão maduro, um cristão que está crescendo. E ele diz: o cristão que está crescendo, o cristão que está em crescimento, é espiritual, e este pode receber um alimento que é sólido. Aqui nós temos um paradoxo: espiritual, sólido; carnal, leite. O homem carnal só quer receber leite. Ou seja, ele quer apenas aquilo que não demanda digestão, que não demanda meditação, aquilo que não exige dele nenhum tipo de esforço, aquilo que é dado à boca, aquilo que é posto dentro dele praticamente como um suplemento necessário. O cristão maduro, o homem espiritual, é aquele que recebe alimento sólido. Quando nós olhamos para a nossa geração de cristãos, há tantos que querem apenas receber leite. Não querem aprender a fé com profundidade. Não querem crescer realmente na vida espiritual. Quantos católicos, por exemplo, apesar de estarem tanto tempo na igreja, têm a profundidade de um pires? Reagem às coisas como se fossem pagãos, têm atitudes impróprias de cristãos, não têm maturidade, não querem crescer realmente na fé. Hoje nós temos tantos católicos que gostam mesmo não de uma palavra sólida, um ensino consistente, mas de gracinhas, de brincadeirinhas, de entretenimento, de emocionalismo, de algo que é simples, pouco exigente, barato do ponto de vista da exigência pessoal. Alimento sólido, uma palavra que precisa ser digerida, que tem de se tornar matéria de meditação, muitos rejeitam. E São Paulo dá um exemplo dessa carnalidade dos coríntios. Ele diz: as rivalidades e rixas que existem aí no meio de vós, acaso não mostram que sois carnais e que procedeis de acordo com os impulsos naturais? Parece que ele está escrevendo no século 21.
para esses cristãos que gostam de ficar brigando na internet, né? É um provocando o outro, um insultando o outro, eu sou melhor do que você é melhor do que eu estou certo, você está errado, e pá, aquela rixa contínua. Parece brincadeira de quinta série. Como colocasse uma mesa de pimbolim. Você trata o evangelho como quem trata um jogo. Não com a maturidade de quem quer conquistar almas, quem quer achar Deus, mas simplesmente com a superficialidade de quem quer contendas de palavras, apenas movidos por impulsos naturais. Esses impulsos naturais que são a instigação da ira carnal que todos nós temos. Não são os impulsos que conduzem o homem espiritual. O homem espiritual, ele é levado pela caridade, por Deus, pela união divina, pela caridade sobrenatural. Essas rixas não são de Deus. Rixas são obra da carne. O que é de Deus é a paciência, é o esforço por querer fazer-se entender, é a bondade de gastar um pouco de esforço para explicar ao outro. Quando um declara, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estás procedendo como pessoas simplesmente naturais? Exatamente. Eu sou corintiano, eu sou palmeirense, eu sou flamenguista. É exatamente com o mesmo espírito de um fla-flu. Com essa mesma contenciosidade. O que é Apolo? O que é Paulo? Ele está falando de si mesmo. Não passam de servos pelos quais chegastes à fé. Não passam de servos. Não passam de instrumentos. Eu me lembro de uma vez que escutei uma história de um homem que tinha um violino, ele é pobrezinho, mendigo, ficava tocando violino, porque era o que ele podia fazer para pedir esmolas, mas tocava muito, muito, muito mal. E um dia passou por ali um violinista profissional. Então pegou o violino, afinou, o violino estava todo desafinado, e aí ele começou a tocar uma música maravilhosa, e as pessoas iam parando e passando, todo mundo maravilhado com o som daquele violino, e o mendigo dizia, esse violino é meu, hein? Esse violino é meu. Como se o som viesse do violino, e não daquele que toca o violino. É assim que age todo aquele que tem partidarismo. Ele não está olhando para Deus, ele está olhando para o violino. Ele não está olhando para o Deus que tira som de pedra. Deus tira som. Tem essas pessoas que tiram som de tudo. Pega uma xícara, tira som. Pega copo d'água, tira som. Deus tira som de um monte de lixo que nem a gente. Qual o sentido que tem de a gente se orgulhar ou de tomar um partido desse contra aquele? Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são propriamente importantes. Quem é importante é aquele que faz crescer? Deus. Aquele que planta e aquele que rega formam uma unidade, mas cada um receberá o seu próprio salário proporcional ao seu trabalho. Com efeito, nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavouras de Deus, construção de Deus. É lindo
esse modo de entender o ministério de São Paulo. Nós somos cooperadores de Deus. Deus está operando, nós estamos cooperando. Ele se digna chamar a nós para que nós entremos na dinâmica da ação que sobrenaturalmente Ele realiza. Mas eu sou apenas um cooperador junto com o verdadeiro operador, que é Deus. Nós nunca podemos perder isso de vista. Caso contrário, nós entenderemos tudo errado. E isso vale tanto para os fiéis quanto para os pastores. Porque vejam, se eu não me enxergo como cooperador de Deus, eu quero ter um protagonismo excessivo. Eu quero ser o centro das atenções, eu quero me projetar, eu quero ser admirado pelas pessoas. E essa vaidade é insana, pelo simples fato de que eu não faço nada. Eu sou apenas um violino desafinado. Quem produz o som, quem opera mesmo, é Deus pelo seu Espírito. Por detrás de toda divisão, por detrás de toda rixa, existe um espírito partidarista. Nós estamos em anos de eleição, inclusive. E então todo mundo pensa em termos partidários, parte. Uma parte aqui, outra parte lá. No Evangelho não podemos ter partido, no sentido de que na igreja todos somos de Deus e de Cristo. Absolutamente. Sem nenhuma distinção. Que o Senhor nos faça olhar para o agente principal de toda a obra sobrenatural que é Ele, para que o adoremos e, sobretudo, para que entendamos que nós somos lavoura de Deus, construção de Deus e não produto de homem algum.